A previdência social não protege apenas situações ligadas ao envelhecimento ou ao tempo de contribuição. Ela também atua quando o segurado perde temporariamente ou permanentemente a sua capacidade para o trabalho em razão de doença, acidente ou outra condição incapacitante. Nesse contexto, surgem dois benefícios previdenciários muito importantes: o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Nesse vídeo eu vou explicar como funcionam esses benefícios, quais são seus requisitos gerais, quais diferenças existem entre eles, como ocorre a perícia previdenciária e de que maneira funciona a concessão dessas prestações no Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito alcançar 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a tornar essa meta possível. Vamos lá! O auxílio por incapacidade temporária é o benefício previdenciário destinado ao segurado que fica temporariamente incapaz para o trabalho ou para sua atividade habitual. Antigamente, esse benefício era conhecido como auxílio-doença. Já a aposentadoria por incapacidade permanente é destinada ao segurado que apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, sem possibilidade de reabilitação para outra profissão compatível. A principal diferença entre os dois benefícios está exatamente no caráter temporário ou permanente da incapacidade laboral. Enquanto um pressupõe possibilidade futura de recuperação, o outro envolve incapacidade definitiva para o trabalho. Imagine que Tício sofre fratura grave após um acidente e precisa permanecer afastado do trabalho durante alguns meses. Nessa situação, poderá surgir hipótese relacionada ao auxílio por incapacidade temporária. Agora imagine uma situação diferente, em que determinada doença gera incapacidade definitiva e irreversível para o exercício de atividades profissionais. Nesse caso, poderá existir hipótese relacionada à aposentadoria por incapacidade permanente. Outro ponto importante é que a incapacidade analisada pela Previdência Social possui natureza laboral. Isso significa que a análise não se limita à existência de doença em sentido médico. Uma pessoa pode possuir determinada enfermidade e ainda assim manter capacidade para exercício de atividade profissional, compatível com a sua condição física e mental. Por isso, o sistema previdenciário analisa especialmente os reflexos da doença ou limitação sobre a capacidade de trabalho do segurado. Outro aspecto relevante é que esses benefícios normalmente exigem qualidade de segurado no momento da incapacidade ou da ocorrência da situação protegida pela legislação previdenciária. Além disso, em muitas situações também existe exigência de carência mínima contributiva. Contudo, a legislação prevê hipóteses específicas de dispensa desse requisito. Determinadas doenças graves previstas em lei podem afastar a exigência de carência. O mesmo ocorre em várias situações relacionadas a acidentes de qualquer natureza. Imagine que Mévia começou recentemente atividade profissional e sofre acidente grave logo depois. Dependendo da situação concreta, poderá existir proteção previdenciária, mesmo sem preenchimento do período contributivo normalmente exigido. Outro aspecto importante é a diferença entre incapacidade parcial e incapacidade total. Nem toda limitação física ou mental gera automaticamente direito aos benefícios previdenciários por incapacidade. A Previdência Social avalia se a incapacidade efetivamente impede o exercício da atividade profissional habitual ou de outra atividade compatível com as condições do segurado. Também existe distinção importante entre incapacidade temporária e incapacidade permanente. Em muitos casos, a evolução clínica da doença ou da lesão influencia diretamente a definição do benefício aplicável.
Imagine que Semprônio desenvolve um problema ortopédico inicialmente considerado reversível. Com o passar do tempo, a situação pode evoluir de maneira diferente da prevista inicialmente. Por isso, o sistema previdenciário realiza avaliações periódicas em diversos casos relacionados à incapacidade laboral. Outro tema central nesse assunto é a perícia médica previdenciária. A perícia possui papel extremamente importante na análise dos benefícios por incapacidade. O perito avalia documentos médicos, exames, histórico clínico e condições do segurado para verificar a existência, extensão e duração da incapacidade laboral. Muita gente imagina que basta apresentar o atestado médico para obter um benefício previdenciário. Contudo, o sistema previdenciário normalmente exige avaliação pericial, realizada dentro dos critérios administrativos do INSS. A perícia previdenciária busca verificar não apenas a existência da doença, mas principalmente a sua repercussão sobre a capacidade laboral do segurado. Imagine que Cornélio apresente doença que dificulta o esforço físico intenso. Dependendo da sua profissão habitual, essa limitação poderá gerar impactos completamente diferentes sobre a sua capacidade de trabalho. Se Cornélio exerce atividade predominantemente intelectual, talvez consiga continuar trabalhando normalmente. Porém, se desempenha atividade braçal pesada, a incapacidade laboral poderá ser muito mais significativa. Outro aspecto importante é que a perícia considera fatores relacionados à profissão, idade, escolaridade e possibilidade de adaptação profissional do segurado. Por isso, duas pessoas com diagnóstico médico semelhante podem receber conclusões previdenciárias diferentes conforme suas condições concretas de trabalho e reinserção profissional. Outro ponto relevante envolve a data de início da incapacidade. Essa definição possui enorme importância prática dentro do sistema previdenciário. A partir dela podem surgir reflexos relacionados ao cálculo do benefício, verificação da qualidade de segurado e análise dos requisitos previdenciários aplicáveis ao caso concreto. Muitas discussões administrativas e judiciais surgem justamente em torno da definição da data inicial da incapacidade laboral. Outro tema importante é a chamada doença pré-existente. Em regra, a legislação previdenciária não protege a incapacidade decorrente de doença já existente antes da filiação ao regime previdenciário. Contudo, existem situações específicas envolvendo o agravamento ou a progressão da doença após o ingresso no sistema previdenciário. Imagine que Tícia possua determinada enfermidade controlada ao ingressar na Previdência Social, mas posteriormente ocorra o agravamento significativo da condição clínica. Dependendo da situação concreta, poderá existir proteção previdenciária. Outro aspecto relevante envolve a concessão administrativa dos benefícios por incapacidade. Atualmente, muitos requerimentos são realizados eletronicamente pela plataforma Meu INSS. O segurado normalmente apresenta documentos médicos, exames e informações relacionadas à incapacidade alegada. Posteriormente, ocorre o agendamento da perícia previdenciária, quando necessário. Além disso, o INSS realiza análise administrativa dos requisitos previdenciários relacionados à situação do segurado. Outro ponto importante é que o auxílio por incapacidade temporária possui natureza transitória. Isso significa que ele pode ser cessado quando houver recuperação da capacidade laboral. Em muitos casos, o benefício é concedido inicialmente por período estimado de duração da incapacidade. Após isso, podem ocorrer novas perícias para reavaliação da situação clínica. Imagine que Mévio receba auxílio por incapacidade temporária durante recuperação cirúrgica. Após determinado período, poderá ser submetido a nova avaliação previdenciária para verificação da capacidade laboral. Já a aposentadoria por incapacidade permanente possui uma lógica diferente. Ela pressupõe impossibilidade definitiva de retorno ao trabalho e ausência de perspectiva razoável de reabilitação profissional. Mesmo assim, em determinadas hipóteses,
Aposentados por incapacidade permanente também podem ser convocados para reavaliações periódicas previstas na legislação previdenciária. Outro aspecto importante é a possibilidade de reabilitação profissional. Em alguns casos, o segurado não consegue retornar à atividade habitual, mas pode ser adaptado para outra profissão compatível. Nessas situações, o sistema previdenciário pode desenvolver medidas voltadas à reinserção profissional do segurado em atividade diversa daquela anteriormente exercida. A análise da possibilidade de reabilitação possui enorme importância prática, justamente porque influencia a definição do benefício previdenciário adequado. Outro ponto relevante envolve o cálculo dos benefícios por incapacidade. A legislação previdenciária estabelece regras específicas relacionadas ao valor econômico dessas prestações. As reformas previdenciárias também produziram impactos relevantes sobre os critérios de cálculo aplicáveis à aposentadoria por incapacidade permanente. Dependendo da origem da incapacidade, podem existir diferenças relacionadas aos percentuais aplicados sobre o salário de benefício. Outro aspecto importante é o chamado acréscimo de 25%, previsto em determinadas hipóteses relacionadas à aposentadoria por incapacidade permanente. Esse adicional pode surgir quando o aposentado necessita de assistência permanente de outra pessoa para a realização de atividades básicas da vida cotidiana. Imagine situação em que o segurado apresente incapacidade extremamente severa, exigindo ajuda constante para alimentação, higiene e locomoção. Nessas hipóteses específicas, poderá existir acréscimo previdenciário previsto na legislação. Outro tema relevante envolve a judicialização dos benefícios por incapacidade. Questões relacionadas à perícia médica frequentemente chegam ao Poder Judiciário. Muitas vezes existe divergência entre laudos médicos particulares apresentados pelo segurado e conclusões administrativas da perícia previdenciária oficial. Nessas situações, o processo judicial frequentemente envolve realização de perícia médica judicial, produzida por profissional nomeado pelo juiz. Outro ponto importante é que doenças psíquicas também podem gerar incapacidade previdenciária. O sistema previdenciário não se limita a doenças físicas ou ortopédicas. Transtornos mentais graves podem produzir incapacidade laboral tão intensa quanto doenças físicas severas, dependendo da situação concreta do segurado. Além disso, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais frequentemente possuem relação importante com os benefícios previdenciários por incapacidade. Embora existam regras específicas relacionadas aos acidentes laborais, a proteção previdenciária busca garantir cobertura diante das limitações decorrentes dessas situações. Outro aspecto relevante é o impacto social desses benefícios previdenciários. Muitas famílias dependem economicamente da proteção oferecida pela Previdência Social em momentos de doença ou incapacidade laboral. A perda da capacidade de trabalho frequentemente produz consequências financeiras extremamente graves para o segurado e seus familiares. Por isso, os benefícios por incapacidade possuem função social muito importante dentro do sistema previdenciário brasileiro. Entender as diferenças entre auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente ajuda a perceber como a Previdência Social atua diante das limitações físicas e mentais que podem comprometer a vida profissional do segurado. A análise pericial, os requisitos previdenciários e os mecanismos de concessão mostram como o sistema busca equilibrar proteção social e avaliação técnica da incapacidade laboral. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito muda vidas. Conhecer o direito muda vidas. Eu quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui. Pode parecer algo pequeno, pode parecer algo simples, mas muita gente começa a estudar e desiste logo nos primeiros obstáculos, logo nos primeiros minutos. Você continua aqui. Isso já diz muito sobre você. Eu percebo que existe uma boa chance de você ser uma pessoa que quer de verdade melhorar de vida. Quer conquistar estabilidade, quer construir um futuro mais seguro. Talvez você esteja estudando para algum concurso público, talvez esteja estudando há pouco tempo, ou talvez já esteja tentando há meses,
ou até há anos. Talvez você tenha momentos em que você se sente confiante e outros momentos em que bate aquela dúvida sobre quando os resultados vão aparecer. Isso acontece com muita gente. Mas existe uma característica que costuma estar presente nas pessoas que alcançam seus objetivos. Sabe qual é? Elas continuam caminhando, mesmo quando ainda não conseguem enxergar a linha de chegada. Por isso eu quero te incentivar a seguir em frente. Continue estudando, continue aprendendo, continue acreditando que o esforço de hoje está construindo algo importante para o seu futuro. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muitas vezes, um simples compartilhamento pode ajudar alguém a entender melhor o direito, a encontrar um caminho nos estudos, ou até mesmo a não desistir de um sonho. E antes de terminar, eu quero te apresentar algo novo que eu preparei com muito cuidado para ajudar quem deseja aprender o direito para concursos públicos de uma forma mais simples. Ao longo dos últimos anos, eu percebi que existe uma dificuldade muito comum entre os concurseiros. Muitas pessoas até têm vontade de estudar, mas não sabem por onde começar. Outras tentam aprender o direito por materiais difíceis, cheios de linguagem técnica e explicações complicadas. Com o tempo, elas acabam ficando perdidas, desanimadas e sem saber se estão realmente avançando. Foi justamente pensando nisso tudo que eu criei o Box Direito Básico para Concursos. É um box com 7 e-books, 7 livros digitais, que reúne as 15 matérias mais relevantes para concursos públicos. Em cada matéria eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. O objetivo é ajudar você a construir uma base sólida e entender os principais assuntos jurídicos sem complicação. Todo o material foi desenvolvido especialmente para iniciantes. Mesmo que você nunca tenha estudado direito antes, você vai conseguir acompanhar o conteúdo. Eu utilizei uma linguagem simples, direta e amigável. Além disso, eu incluí diversos exemplos práticos ao longo dos capítulos para facilitar a compreensão dos temas. Eu sei que aprender o direito pode parecer difícil quando você olha a quantidade de leis, regras e conceitos envolvidos. Mas a verdade é que quando alguém explica de forma clara e organizada, tudo fica muito mais fácil de entender. E essa sempre foi a minha missão. Há mais de 10 anos eu produzo conteúdo gratuito sobre direito aqui no YouTube. Nesse período eu publiquei mais de 1000 vídeos grátis aqui no YouTube e eu já ultrapassei 50 milhões de visualizações nos meus vídeos aqui. Eu sempre procurei explicar os assuntos de uma forma que qualquer pessoa consiga compreender. E existe uma razão para isso. Lá na escola, eu não fui aquela aluna que tirava nota máxima em tudo. Pelo contrário, eu era uma estudante comum. Em algumas matérias, inclusive, eu chegava a ficar em recuperação. Por isso eu sei exatamente como é a sensação de achar que um determinado assunto é complicado demais. O que mudou a minha trajetória não foi nenhum talento extraordinário, não foi uma superdotação, altas habilidades, nem nada desse tipo. Foi simplesmente a decisão de levar os estudos a sério. Na faculdade de Direito, eu me formei com média 9,5, a maior média da minha turma. E eu recebi uma medalha por esse resultado. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. E tudo isso aconteceu porque eu encontrei uma forma organizada de estudar. Foi essa experiência que eu utilizei para construir esse material que agora eu estou disponibilizando para você. E para complementar os 7 e-books, eu também disponibilizei gratuitamente, como um bônus, o curso Aprovação Acelerada. Nesse curso eu ensino os principais pontos que todo concurseiro precisa conhecer para evoluir mais rápido nos estudos. São 7 aulas. Você vai aprender sobre rotina de estudos, foco, memorização, estudo das leis, definição de objetivos, mentalidade e técnicas para aprender com mais eficiência. Então, no box Direito Básico para Concursos, você tem 7 e-books com as 15 matérias que mais caem em concursos e também 7 aulas para saber como estudar do jeito mais efetivo. E
para que você possa conhecer o material com tranquilidade, a sua compra conta com garantia de 7 dias. Você pode acessar, pode ler todos os e-books e decidir se o material é mesmo para você. O link para acessar está disponível na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma mensagem importante aqui. E eu não quero que você se sinta pressionada a comprar alguma coisa agora. O mais importante é que você continue estudando. Se o direito básico para concursos fizer sentido para você, ótimo! Eu acredito que ele seja o caminho mais rápido para construir uma base sólida para sua preparação. Mas você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos que eu publico aqui no canal. Existem centenas de aulas e dezenas de playlists organizadas para ajudar quem está começando. Se você criar o hábito de assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que sejam poucos minutos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma diferença enorme no seu conhecimento. O importante não é estudar de forma perfeita. O importante é continuar avançando. Uma página lida hoje é melhor do que nenhuma página. Uma aula assistida hoje é melhor do que deixar para começar amanhã. E eu acredito que você consegue chegar mais longe do que você imagina. Você já demonstrou interesse em aprender, você já deu o primeiro passo. Agora basta continuar caminhando. E para te ajudar nessa jornada, eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você assistir em seguida. Aproveite esse momento e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Cada novo aprendizado pode te deixar um pouco mais perto dos seus objetivos. Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Até!